se dá certo. Agora esta chamada está sendo gravada. Isso, está sendo gravada. Até alguém avisou aí sem querer o eco. Bom, muito boa noite a todas e todos. Meu nome é Samir Mustafa, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, coordenando o projeto Academia Estudantil de Letras, AEL. É um projeto que já existe há 20 anos na nossa rede municipal e que tem particularidades, além de ser um projeto literário, de acolhimento, de convivência, de produção autoral, produção literária, ele tem uma das vertentes do projeto, que é o teatro, né? A arte cênica, as atividades teatrais que são desenvolvidas pelos educadores no projeto. Então, com muito orgulho para nós podemos dizer com a maior tranquilidade do mundo, para nós que participamos do projeto AEL, e muitos dos professores presentes aqui desenvolvem o projeto em suas unidades, nós podemos dizer que o projeto AEL, de certa forma, é o maior projeto a trabalhar com teatro na nossa rede. Claro que existem outros inúmeros educadores que desenvolvem projetos teatrais nas escolas, e que bom que tenha cada vez mais, que a linguagem teatral esteja presente na escola, mas eu acho que a AEL tem contribuído muito, inclusive, para termos momentos de discussão, de aprofundamento, de experimentação, de estudos dentro da linguagem cênica. Então, isso nos alegra demais e sempre queremos mais. Então, a gente, ao longo do ano, desenvolve muitas formações, cursos, ações, né, com os professores, com os estudantes, principalmente. E esse é o nosso primeiro curso do segundo semestre. Para nós é uma alegria estarmos dando início. Então, estamos aqui hoje com mais 156 agora pessoas reunidas, que ótimo, dentro de uma ação formativa com o professor Roberto Moreto, que já está até ali com a câmera ligada. Daqui a pouquinho vou passar a bola para ele e apresentá-lo. Fico muito feliz de ele estar conosco novamente, né? Então, nós temos aqui reunidos hoje professores de 2 cursos que têm a mesma intencionalidade. Então, um curso saiu intitulado Jogos Teatrais, Introdução à Linguagem Cênica, foi assim que saiu no Diário Oficial, né? E um outro curso que saiu... Opa, peraí que... Eu estava no nome, porque eu sou ruim de guardar nome de curso. É tanto curso... o outro saiu com o título Jogos Teatrais, Novas Experiências. A gente tinha até um título anterior, né? Era Módulo 1, Módulo 2... mas aí, na hora que é publicada a laudo, eles sugeriram outras opções e a gente foi reformulando. Mas o mais importante disso tudo é contextualizar. Essa nossa formação, que eu disse, né, vai ser ministrada pelo professor Roberto, nós tivemos já um início dessas ações em 2024. No ano passado, 9 DREs tiveram curso de presencial com o Roberto de jogos teatrais. Então, o ano passado, digamos que todos tiveram um módulo 1 de, né, introdução aos jogos teatrais. E o Roberto, além de ser um estudioso, um pesquisador, né, professor com doutorado, né, no campo do teatro, ele é um acadêmico, mas é um cara do teatro no melhor sentido possível, né? Aquela pessoa que gosta do tete-a-tete, do físico, da materialização, da experimentação, e é um estudioso de jogos teatrais, né? Vocês vão... Ixi, acho que deu um problema aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, Estamos. Sim. Eu comecei a elogiar o Roberto, aí deu um chabu. Acho que ele não gosta de elogios. Enfim, brincadeira. Não, o meu computador ficou com a tela escura, aí eu falei, ixi, acabou, deu algum problema. Aí voltou, né? Então, menos mal. Enfim, agora minha câmera sumiu. Não, deu um problema esquisito aqui. Não, é raro isso acontecer. Bom, mas o que eu ia dizer é que o Roberto, o ano passado, ficou tão motivado, ele começou uma ação formativa conosco. A gente ofereceu para as DREs que tinham disponibilidade, né? Porque tem a questão de agenda, de local. Então, 9 DREs conseguiram realizar o curso no ano passado, e o Roberto foi. Tinha dia que no mesmo dia ele estava em Itaquera num horário, no Butantã no outro, aí em outro dia ele ia para São Miguel, outro dia ele ia para a Capela do Socorro. Ele foi indo realizar o curso presencial, e também nós tivemos um curso o ano passado
de online, né, voltado para professores de educação infantil. Né? Então, a linguagem teatral na educação infantil, que era o título do curso. Então, ele deu 9 turmas de curso presenciais e um curso online com os professores da rede. Conseguiu mobilizar literalmente a nossa rede. E esse ano nós tivemos a oportunidade de convidá-lo novamente para estar conosco. Ele topou de primeira mão. E nós fizemos novamente esse movimento. Algumas DREs, nesse primeiro momento, não puderam, né, não tiveram agenda, ou por algum outro motivo, para realizar o curso, né? Mas boa parte das nossas DREs conseguiram, os nossos formadores são grandes parceiros, né? Pessoas queridíssimas. Alguns, inclusive, estão aqui presentes hoje no curso, né? Já estão aqui querendo se apropriar mais ainda da temática do curso, ou então retomar, né? Matar a saudade com vocês e com o Roberto. E então, nesse momento, nós vamos ter o curso com algumas DREs. Eu vou tentar projetar, que deu um problema na minha câmera, não sei se eu vou conseguir projetar. Bom, deixa eu tentar. Acho que abriu para vocês, né? Então, nesse momento, né, que vocês que estão aqui reunidos, a gente vai ter um curso ministrado na DRE Butantã. Parou de compartilhar, né? Que estranho. Bom, eu vou... depois eu tentar novamente compartilhar. Não deu algum problema no meu Meet, que nem minha câmera está funcionando e agora nem compartilhar a tela, mas tudo bem. Nós vamos ter o curso na DRE Butantã, e aí nossa formadora Pamela vai estar acompanhando essa formação. Na DRE Capela do Socorro, nós temos lá o nosso querido formador Cássio, tem a Ágata também, que sempre está no apoio com ele, que vão estar acompanhando a formação. Na DRE Freguesia Brasilândia, com o Roberto e a Melina, que são os nossos formadores, que estarão juntos lá com o Roberto, né? Os dois, Roberto da DRE, junto com o professor Roberto Moreto. Na DRE Ipiranga, o nosso formador Renato também conseguiu organizar uma turma. Na DRE Itaquera, né, as nossas queridas Lúcia e Cíntia, nossas formadoras, vão também ter uma turma. Na DRE São Miguel, a Vanessa, né, vai ter novamente o curso. E 2 DREs que não tiveram, essas DREs todas que eu falei, Butantã, Capela, Freguesia, Ipiranga, Itaquera e São Miguel, tiveram curso o ano passado com o Roberto. Já as DREs Santo Amaro e São Mateus não conseguiram ter o ano passado e esse ano vão ter uma turma do curso. Então, essas 2 DREs, digamos que vai ser o curso que foi ministrado o ano passado, né? As primeiras experiências, jogos teatrais para iniciar, né, um trabalho com os estudantes, e vai ser muito legal. As DREs que eu citei, as outras, a gente colocou, como se fosse um módulo 2. A gente não usou esse termo módulo 2 por um motivo bem estratégico, porque a gente falou, poxa, se a gente colocar que é um módulo 2, em tese, entende-se que quem não fez o ano passado não pode participar. E como a gente não queria excluir ninguém, então a gente colocou novas experiências, né? Então, quem fez o ano passado vai poder ter como o nome já diz, né? Ter novas experiências, né? Ter a oportunidade de se aprofundar e conhecer outros jogos teatrais, mas quem não fez o ano passado pode participar da mesma forma, né? Então, são jogos que vai ser novidade para todo mundo, né? E vai ser trabalhado juntos, né? O legal do teatro, né? É isso, que a coletividade é fundamental, né? E isso com os estudantes é tão significativo, né? Esse trabalho em coletivo, essa convivência, essa troca, e vocês, professores, no curso, vão vivenciar muito isso, né? Então, depois eu vou colocar novamente o cronograma, mas ele também está no Classroom, tá bom? Então, tá lá as datas, os horários. Uma ou outra DRE foi necessário alterar uma data ou outra por questões de agenda mesmo, né? Então, o nosso formador da DRE vai conversar com o grupo, falar, gente, era para ser tal dia, mas vai ser nessa outra data, tudo bem? E aí nós vamos nos ajeitando. Esse encontro hoje, basicamente, vai ser uma abertura do curso mesmo. É curioso, conversando, inclusive, com o Roberto, nosso formador,
Ele falou, Samir, eu normalmente nem me apresento direito, eu já começo o curso, já vamos mão na massa, vamos lá, né? Eu falei, então precisa de uma aula para você se apresentar, né? Com calma, porque, de fato, né? O grupo, às vezes, são 30 pessoas, né, numa aula presencial. Se o formador for falar, gente, agora cada um se apresente, basicamente, quase o encontro vai embora só nessas apresentações. E claro que é muito bom ouvir os professores, ter essa troca, né? Mas, como são poucos encontros, né, o Roberto já é acelerado, já começa a dar aula e vamos lá. Então, eu falei, nesse ponto é legal que nós estamos tendo esse encontro online inicial, também para tirar dúvidas, óbvio, né? Também para falar um pouco da EL, que é o projeto que nós coordenamos na secretaria. Fica o convite para todas e todos que queiram desenvolver o projeto. Hoje em dia são quase 300 unidades que tem o projeto na nossa rede, um projeto muito bonito que começou em uma escola da nossa rede e se expandiu pela cidade, né? Foi crescendo aos poucos nesses 20 anos de história, e é um projeto que tem um comprometimento muito grande com o direito às artes, o direito à cultura, o direito à literatura, e quem participa do projeto pode falar da mesma forma que eu tenho tanto carinho com a El, podem falar também que sabe o quanto é transformador para o educador, mas principalmente para os estudantes, para a comunidade, para a mobilização na escola, para que a escola seja um espaço mais acolhedor. Então, valeu a Rosângela aqui, ó, testemunho aqui, ó. Achei uma pessoa para depor a meu favor aqui. Mentira. A Rosângela já tem quase 10 anos de AEL também, né? Começou há um bom tempo lá na Adri São Mateus. Bom, que pena que minha câmera deu uma travada. Eu acho que para resolver isso eu teria que saber sair e entrar. Então, quando eu vou fazer isso na hora que eu passar a bola para o Roberto, e aí depois eu peço licença novamente para projetar só as datas na tela. É verdade, a Rô tem duas AELs, né? Por falta de uma, a AEL Carolina Maria de Jesus e a AEL Rubem Alves. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta inicial aqui no chat. Aí eu quero já também de antemão dizer para vocês que fiquem à vontade nesse nosso único encontro online desse curso, né, para usar o nosso chat aqui para colocar alguma dúvida, comentário, observação, ou abrir a câmera, ou abrir o microfone, e nós vamos manter contato ao longo desse percurso formativo nas aulas presenciais, pelo Classroom. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, pode nos apontar lá no Classroom, que a gente vai conversando por lá, e lá também, posteriormente, a gente vai postar algumas sugestões de materiais complementares, leituras, vídeos, filmes, para que esse espaço seja também de certa forma, de formação continuada para vocês, tá bom? E como vão ter os encontros presenciais, a maioria das DREs acabam até criando um grupo de WhatsApp dos professores. Então, eu sei que, por exemplo, Itaquera já fez isso, né? Porque ela até comentou comigo, a Lúcia. Então, depois lá vai ser um espaço também para registros, né, dos encontros, das aulas que vocês vão ter. E, gente, vou falar uma coisa. Muitos dos nossos cursos da EL, hoje em dia, a gente não pode negar as tecnologias, a facilidade, né, dessa possibilidade de estarmos reunidos, mesmo estando cada um em seu lugar. No comecinho do encontro, eu fui falando, a Capela o Cássio é ligeiro nisso, criou um grupo também, mas não é uma regra, algumas vezes vão ter, mas o que eu ia dizer é, independente de ter grupo de WhatsApp ou não, o Classroom também a gente vai postando lá, nossa, foi demais o encontro, botar uma foto lá, tá bom? Mas o que eu ia falar é, no começo do encontro, né, tem professor falando, eu estou na escola, estou no ônibus, estou voltando para casa, estou dirigindo. E aí até falei, não, vai dirigindo com cuidado, nem olha para a tela, né, vai só ouvindo. Mas a facilidade é essa, cada um está num lugar de São Paulo e a gente consegue estar juntos aqui. Então isso é incrível, né, essa possibilidade da tecnologia. E muito dos nossos cursos da EL, a gente realiza online. Para quem já fez outros cursos conosco, e acho que dos que estão aqui, a maioria já participou de pelo menos algum curso da EL, muitos cursos a gente faz nesse formato, né? Pelo Teams, pelo Meet, por algum desses recursos. Mas, curso de teatro, né? O Roberto é muito, né? E fala com muito entusiasmo sobre isso, como é importante ser presencial. Aliás, como é importante
a relação humana, né, sairmos um pouco da tela e estarmos juntos. Então, esse curso eu tenho certeza que ninguém vai pedir o dinheiro de volta ao final da formação, pedir, reclamar, né? Vocês vão adorar e vão pedir, e foi o que aconteceu ano passado, né? Vocês pediram o módulo 2, voltar, vai ter que ter de novo. O Roberto, ele sabe porque eu comentei com ele, né? No comecinho do ano, primeiro curso da EL nesse ano era sobre escrita criativa, sobre crônicas, né? Aí eu comentando, ao longo do ano vamos ter outros cursos e tal. Aí começou, tem que voltar ao curso com o Roberto. Esse curso é incrível. Queremos o curso com o Roberto módulo 2. Então, pedido atendido, né? E eu sei que alguns professores são de DRES que não estão tendo o curso por enquanto, e talvez a gente consiga mais adiante ter nessas DRES que não foi possível agora por questão de agenda das DRES. Porque o Roberto, se dependesse dele, ele colocava todos os dias, ele estaria em alguma DRE, ele é muito motivado para isso. Bom, Larissa levantou a mão, pode falar, depois eu vou apresentar oficialmente o Roberto e passar a bola para ele, que acho que a minha fala introdutória já deu o que tinha que dar, e peço desculpa por esse problema técnico no meu computador, mas eu vou depois projetar só as datas do encontro para quem precisar anotar o endereço direitinho, tá bom? Larissa e depois a Fabiana pediu para falar também, por favor. Samir, boa noite de novo, boa noite para a galera que entrou depois. Eu só queria tirar uma dúvida. Seguinte, tem uma data que estava batendo junto com o Dia da Família. Essa Isso. data vocês retiraram, já reformularam, certo? Já caiu, isso. O Renato foi bem ligeiro. Ipiranga, né, prestação de serviço, então, daqui a pouco, como eu disse, eu vou projetar todas as datas bonitinho. No Classroom está atualizado. Começaria já essa semana, nesse sábado, o curso de Ipiranga. Aí o Renato prorrogou, vai começar só dia 30. 30 de agosto, daqui um mês. Tá bom? O presencial. Então, tá bom? Uma outra coisa que eu queria tirar. Oi, desculpa, Larissa. Não, pode terminar sua fala. Não, perdão, é que eu achei que você tinha terminado, eu comecei a falar em cima, perdão. Não, eu ia falar, e tem isso também, né? Tem DREs que ainda vai demorar um pouquinho para começar o presencial, tem outras que já será nos próximos dias. Então, até por isso que é bom a gente ter o Classroom para manter contato, para lembrar, para não desanimarem, e em breve todo mundo vai ter os seus encontros. Perdão, pode falar, Larissa. Não, era só mais uma coisa. Se alguém quiser depois já chamar no Classroom, olha aí minha fotinho, e a gente tem o grupo do Ipiranga. Se alguém que está fazendo pela primeira vez quiser entrar para o grupo, só dá um oi, um salve lá que a gente coloca no grupo. Ótimo, muito bem. Aliás, a gente foi adicionando os professores no Classroom, tem alguns que ainda não acessaram, não tinham entrado, então a gente vai tentando manter esses canais. Depois até a gente pode, como você disse, né, colocar no link, quem é de Ipiranga, tem o grupo aqui, se quiser acessar. É sempre, obviamente é facultativo, isso não faz parte do curso oficialmente, mas é um espaço de troca e para quem está no grupo, acho que vai gostar bastante de participar. O professor tinha perguntado aqui sobre a EL, sobre se é um projeto que acontece só com professores de sala de leitura. Na verdade, não. Aliás, eu esqueci de comentar isso. Nós temos um grupo bem heterogêneo aqui. Temos professores de educação infantil, né, professores de EMEI, em especial. Temos professores de Fundamental 1, tem professores de Fundamental 2, né? Então, na nossa formação e aqui nesse momento, no nosso encontro. E coordenadores pedagógicos, diretores, são poucos, mas tem alguns também, são sempre bem-vindos. O Everlene, né, falando que é paê, que legal. Nossa, a linguagem teatral contribui muito, né? Não tenho nenhuma dúvida, viu? Espero que você goste do curso. E o projeto AEL acontece, inclusive, na educação infantil, onde não tem professor de sala de leitura, né? Então, por isso que eu queria colocar esse detalhe. A Dayana é professora de SEI, tem professor que acumula, trabalha em MF e SEI, MF e EMEI, etc., né? Vou passar a fala, viu, Sidileza? Mas dizer que o projeto AEL, qualquer professor que queira desenvolver, que goste de leitura, de literatura e de teatro, pode desenvolver na sua escola. Depois, no Classroom, eu vou jogar mais informações do projeto para aqueles que são iniciantes no que eu estou falando aqui, né? Sidileuza, por favor. Sidileuza, me ouve? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, Samir. Boa noite.
Boa noite, pessoal daí. Então, eu sou professora de educação infantil de SEI. Estou participando. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. É que a gente priorizou no curso professores de MF e EMEI, e não porque a gente tenha nada contra os professores de SEI, muito pelo contrário. Mas é porque em geral, são as unidades que desenvolvem o projeto AEL e, consequentemente, desenvolvem ações teatrais também, né? Mas você e outros que são de SEI são muito bem-vindos e vão gostar muito do curso. E tenho certeza que muito do que vai ser trabalhado no curso, vocês vão conseguir levar para a educação infantil, por exemplo, no SEI, né, a faixa etária do 0 aos 3 anos, aquilo que cabe, né, aquilo que é possível trabalhar com os estudantes. E muitas outras coisas vão servir para a sua formação mesmo, para suas práticas, para o seu cotidiano, tá bom? Tudo bem. Obrigada, Samir. Imagina. Bom, falei demais, peço desculpa, Roberto, fico te devendo esses 30 minutos iniciais. Mas agora, a gente tinha combinado que hoje seria um encontro mais curtinho, de apresentação mesmo do curso. Nem estava previsto num primeiro momento esse encontro, mas a gente acabou colocando, né, no cronograma. Seria legal, né, para já ter essa apresentação, ter essa retomada com os professores. Falo que depois nós teremos outros cursos, né, ao longo desse segundo semestre, de literatura, e inclusive com o Roberto, tem um outro curso mais extenso, digamos assim, que vão ser 9, 10 encontros, né, de montagem de uma peça, né, então um curso de montagem teatral, que aí quem tiver agenda e disponibilidade vai ser aos sábados de manhã, depois a gente divulga. A gente sabe que alguns professores não conseguem participar de muitos sábados, questão de reposição, às vezes, etc e tal, mas quando sair a gente vai divulgar para vocês lá no Classroom em primeira mão, tá bom? Shirley, seja bem-vinda, muito bom ter você conosco. E, Roberto, vou passar a bola, mas eu queria, de certa forma, já apresentei. Tivemos um prazer, assim, de te conhecer o ano passado. Eu falo brincando, alguns cursos da EL são formadores externos que dão, ou seja, pessoas que não são da rede, que são os formadores. E eu sempre falo brincando que a gente só trabalha com os melhores aqui, né? Com os feras, né? A gente só traz gente boa para dar curso. E você está nesse seleto grupo, porque é um querido, uma pessoa muito motivada, criativa, que vai né, na base, né, vai nos territórios para desenvolver o curso, e o pessoal gostou, foi unânime. Imagina, foi 9 DREs que tiveram o curso ano passado, não teve uma DRE que falou, não gostei, não sei. Pelo contrário, todos queriam essa continuidade. Então, é muito bom ter uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta vivência, que é do teatro, que é da academia, que é da escola, para desenvolver uma formação como essa. Então, boa noite, Roberto. Agora eu passo a bola para você e muito obrigado por estar aqui conosco. Gente, boa noite. Nossa, essa noite eu vou dormir feliz. Coraçãozinho, gente. Obrigado, vai ser ótimo. Bom, enfim, essa ideia de... Até quando o Samir estava falando, né, sobre a apresentação, que o curso começando, é uma estratégia também, né? Uma estratégia pedagógica para a gente começar em pé de igualdade entre todo mundo, assim. Também é isso, não vão perder tempo com a apresentação, né? Eu mesmo, às vezes, participo de algum curso que fala, nossa, fica lá aquela apresentação que demora meia hora, 40 minutos do curso, eu falo, meu Deus, tô perdendo o meu tempo da minha vida aqui. Eu sei que professor tem um tempo super apertado, também sou professor, e aí eu acho que o que interessa quando você vai para um curso é a experiência que você vai ter naquele curso, que você vai poder fazer, aprender ali. Então, já começamos em prática, em ação. Claro também que é isso, né? O jogo teatral, ele tem aí origem, eles falam no pragmatismo, né? Então, se aprende fazendo. Então, não tem também muito sentido ficar teorizando. A teorização ela vai acontecendo durante o próprio curso, para que os professores vão compreendendo cada uma das questões que são trabalhadas, né? Da pedagogia dos jogos teatrais da Viola Spolin, em ação e em prática ali. Então, essa é a ideia. Então, assim, só para vocês, né, conhecerem um pouco, já que a gente tem essa oportunidade aqui para eu falar, porque o ano passado eu lembro que chegou no final do curso, a gente falava assim, nossa, como é seu nome mesmo? Eu falei, puta, nem me apresentei direito. Eu falei, mas, enfim, a gente vai ter essa oportunidade agora aqui. Então, eu sou Roberto Moreto, como o Samir falou,
sou artista de teatro. Eu começo a minha formação fazendo teatro amador, depois eu passo por escola técnica, eu fiz Teatro Escola Macunaíma, depois eu fiz a Fundação das Artes, e aí finalmente entrei no curso de Artes Cênicas da USP, que foi onde eu me formei. Quando eu entrei no curso de Artes Cênicas da USP, eu já tinha alguma experiência, né, como ator, e naquele momento, quando eu fazia o curso, eu já começava a perceber que existiam professores que davam aula para mim de teatro que eu gostava muito, e tinham professores que eu não gostava. E eu já sabia que uma das possibilidades para eu também conseguir sobreviver dentro da profissão era ser professor um dia. Eu comecei a observar isso, né? Ficar dependendo apenas de conseguir fazer trabalhos artísticos, naquele momento ainda era mais difícil do que hoje, né? Hoje em dia você tem alguns editais, continua sendo difícil, mas hoje em dia você tem alguns editais que nem existiam naquela época. Então eu já percebia que era, né, que isso ia ser uma possibilidade. Eu não me imaginava como professor, nunca me imaginei como professor, e por isso eu falei, bom, já que eu vou fazer um curso superior, eu vou escolher fazer a licenciatura para eu me preparar, então, né, para poder um dia ser um professor, não como aqueles professores que eu não gostava, mas como aqueles que eu gostava muito. Então, fui fazer artes cênicas na USP e, em seguida, me apaixonei pela área da pedagogia do teatro. Durante o processo, a gente tem que fazer os estágios. Eu comecei a fazer estágio em vários lugares diferentes. Fiz na Escola Livre de Teatro de Santo André, fiz num curso livre da FAAP, fiz dentro de uma sala de aula com um professor que dava aula de teatro. Eu aproveitei o momento dos estágios para diversificar, né, como que cada professor trabalhava, que pedagogia que ele tinha, dependendo do tipo de aluno que ele tinha, né, um aluno de iniciação, um aluno curricular da escola, né, ou seja, o teatro dentro do currículo da escola, o teatro como extracurricular dentro da escola, uma escola de formação de atores, entre aspas, livre, que é a escola livre, né, ou seja, ela não está ligada, ela não é uma escola profissionalizante, apesar dela ser uma das melhores escolas que a gente tem, ela não é uma escola em que você sai de lá com um DRT, mas por isso que chama Escola Livre, mas ela é realmente um dos melhores cursos de teatro que a gente tem. E, enfim, fui me, né, aperfeiçoando nisso. Quando eu fui fazer um mestrado, resolvi fazer um mestrado, a minha ideia era pesquisar sobre a cultura popular. Eu tinha esse interesse tanto quanto criador, né, no meu grupo de teatro, quanto como professor, porque, inclusive, a minha formação nesses lugares que eu passei foi muito com jogos. Então, essa ideia da minha própria formação foi com os jogos teatrais. Eu não sabia o que eram jogos teatrais, mas eu fui aprendendo e entendendo teatro através de jogos, né? Depois, mais tarde, quando eu estava na universidade, é que eu fui compreender que a minha primeira formação acabou sendo em jogos. E que foi uma formação muito interessante, suave, rica, boa, assim, né? E aí, no meu mestrado, eu entrei para fazer prática teatral, porque eu queria trabalhar com encenação. Naquele momento, eu estava formando meu grupo de teatro, que era a Companhia O Grito. E naquele momento, eu estava me transformando de ator em diretor. E aí eu fui fazer a pesquisa em encenação no mestrado, que era uma prática, mas naquele momento já se falava dos encenadores pedagogos, né? Que era o Peter Brook, mesmo aqui o Antunes Filho, aqui no Brasil, existe uma série de diretores que tinham sistemas de trabalho com os seus atores, então a gente chamava aquele momento dos diretores pedagogos. E no meio do caminho eu entrei em prática, né? No meu mestrado era de prática em artes cênicas, mas no meio do caminho a minha orientadora e a minha linha de pesquisa foi para pedagogia. Então, a pedagogia me chamou de novo, né? Me formei de novo no mestrado em pedagogia do teatro com essa pesquisa sobre a encenação, sobre encenadores pedagogos, e no doutorado
Aí sim, fui fazer, né, dentro da pedagogia do teatro, porque já era meu interesse em verificar, aí sim, os jogos da cultura popular e o treinamento de atores. Investiguei o Bumba Meu Boi, a capoeira Angola, a capoeira de Angola, justamente para se apropriar dos gestos, movimentos e sonoridades, para pensar numa possibilidade de treinamento de atores que tivesse uma pegada brasileira, assim. E aí tive a sorte no meu doutorado de ser orientado pela Ingrid Koldela, que, para quem não conhece, foi ela que trouxe os jogos teatrais para o Brasil. Assim, ela traduziu e ela fez uma pesquisa, né? Antes dela traduzir os livros da Viola Spolin, ou Viola Spolin, ela fez uma pesquisa com os jogos teatrais, que deu num livro da Ingrid que chama Jogos Teatrais. Enfim, esse livro durante o processo do curso a gente trabalha, depois eu disponibilizo esse livro para vocês, porque ele é interessante, porque foi uma primeira experimentação com essa pedagogia teatral pensada aqui para os alunos, para os jovens, para as crianças, enfim, para os atores brasileiros, né? Enfim, essa adaptação, essa experimentação mais próxima da gente, assim. E aí é isso, a Ingrid é uma pessoa incrível, uma orientadora ótima, com muita experiência, muito conhecimento, então acabou coroando, assim, né, toda essa minha trajetória, né, com formação em pedagogia do teatro, o fato de eu ter feito esse doutorado com a Ingrid, assim, me acrescentou muita coisa, inclusive qualquer dúvida que eu tinha até aquele momento, eu consegui sanar com ela, assim. Então, essa é um pouco da minha trajetória, né? O meu grupo de teatro está completando agora 22 anos. A gente começa como grupo trabalhando com espetáculo voltado para crianças, no momento que se falava de espetáculos que eram feitos para todas as faixas etárias, né? Ou seja, qualquer pessoa poderia assistir e ia tirar algum proveito estético, alguma fruição estética teatral daquele espetáculo, inclusive as crianças, né? Ou seja, as crianças também poderiam assistir. Falava um pouco nesse momento porque a gente passou por uma fase, ainda existe hoje em dia alguns espetáculos infantis que são usados, na verdade, como instrumento ou ferramenta para trabalhar outras questões que não são as questões estéticas. Então, às vezes, é isso. Vamos ensinar as crianças a lavar as mãos. Então, vamos fazer um espetáculo de teatro. Traz lá o espetáculo. Outro dia eu vi um espetáculo, eu não fui assistir, mas me falaram que era sobre matemática financeira. Eu falei, o quê? Um espetáculo de teatro sobre matemática financeira? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Assim, então, tem um pouco isso, né? O teatro, às vezes, é usado como uma ferramenta, e a gente vai entender isso, né? Não tem problema de você usar o teatro como uma ferramenta, mas é importante você saber que você está usando ele como uma ferramenta e não ele como uma experiência estética para as crianças ou para as pessoas que vão fluir ou que vão fazer com você. Assim. Então, nesse momento, a gente resolveu fazer essa pesquisa de um teatro sem fronteiras etárias, que era para tentar fugir desse estigma que o teatro infantil tinha muito fortemente, continua carregando, menos hoje em dia, mas que ainda acontece, enfim, por falta de formação e de conhecimento, muitos espetáculos que são usados para moralizar ou para fazer as crianças, os adolescentes aprenderem ou entenderem coisas. Não que isso não seja possível, mas às vezes o espetáculo só fica no tema e aí ele não se aprofunda nas questões estéticas, nas teatralidades, né? Dá para você juntar as duas coisas, né? E aí ele vai se tornar rico. Ele vira uma experiência artística, além de ser uma experiência em cima de algum tema que as pessoas podem, inclusive, discutir. Então, a gente começou assim, foram, né? Sei lá, acho que 14 ou 15 espetáculos de repertório até hoje em dia, sempre tentando cada vez mais se aproximar do universo das crianças para entender como que a gente conseguia se comunicar com elas e, ao mesmo tempo, eu estava nessa formação acadêmica, né? Então, muita coisa que eu estudava na universidade, eu pude experimentar em sala de ensaio e também nas apresentações. E foi
um caminho, um processo nosso, como a gente estava trabalhando muito com criança, se aproximar muito das escolas, né? Então a gente fez, sempre faz, inclusive agora, né? Nessas férias de julho a gente participou de um recreio nas férias. Então a gente tem sempre, os espetáculos nossos sempre circularam muito para alunos nas escolas, e eu acabei durante muito tempo também dando oficina e trabalhando muito com professores, né? Ou seja, capacitando também os professores para que esses professores pudessem trabalhar os seus alunos para preparar eles para o espetáculo que eles iam assistir, para tentar fazer aí um trabalho de preparação antes da gente levar o espetáculo para os teatros dos céus ou para algumas escolas, né? Fazer com que os professores pudessem trabalhar questões teatrais para que ampliasse um pouco a vontade dos alunos, né, ou ampliasse a vontade deles olharem para aqueles espetáculos com outros olhos, tentar observar coisas que eles não observariam se não tivesse essa preparação antes. Então, isso foi um processo. Então, acho que todas essas linhas de trabalho que eu fui desenvolvendo, artísticas, pedagógicas, foi me fazendo compreender como que a gente faz para que uma comunicação teatral chegue mais próximo de um público que aquele público está querendo. Assim. Então, quando eu, no ano passado, né, entrei e comecei a fazer esses cursos para os professores, eu fui pensando justamente nisso, assim, eu fui pensando o que é que esses professores esperam desse curso, né? Mais ou menos conversando com o Samir, fazendo muitas perguntas, e depois com os coordenadores das DREs, fui tentando entender o que eles queriam e fui mais preparado para tentar suprir isso, né? Então, passar pela experiência e que essa experiência também se tornasse um repertório pedagógico teatral para que esses professores também pudessem trabalhar com os seus alunos. Então, foi isso, né, que eu tentei fazer nesses encontros, que eram poucos encontros, eram 6 encontros, acho que todo mundo, inclusive eu, a gente percebeu e a gente queria mais durante todo o processo, mas o máximo que eu pude ali de repertório, de jogos, de teatro, de questões teóricas ligadas à pedagogia do jogo teatral, eu tentei estabelecer e passar para esses professores. Claro que quando a gente fala, né, de curso de jogos teatrais, quando a gente fala de teatro ele é ensaio, né, quando a gente faz um espetáculo de teatro, ele se apresenta 10, 20, 30, 40, 50 vezes. A gente tem espetáculos de 13 anos atrás que a gente continua, a gente em repertório apresentando. Então, o teatro, de uma certa forma, ele se estabelece no presente, no jogo que ele vai estabelecer com o público. Então, também, para mim ficou claro, né, até porque depois os professores iam me pedindo indicações, iam falando de experiências que eles estavam tendo com seus alunos, e isso foi ficando claro para mim que o quanto estar de novo, fazer de novo. Então, vocês vão ver, alguns jogos se repetem, alguns jogos chegam novos, justamente porque tem, às vezes, essa necessidade da repetição do próprio jogo, para a pessoa compreender e a pessoa se sentir segura para depois levar aquilo para a sala de aula. Assim. Então, essa ideia, né, quando a gente retomou agora os jogos, então, ter os professores que já fizeram no passado com professores novos, então a gente vai ter uma mescla ali, uma mescla de novo, a gente vai reforçar e vai lidar com onde, com quem e com o quê, com foco, com instrução e com avaliação, que são as coisas básicas da pedagogia da Viola Spolin, e ao mesmo tempo jogos novos, experimentações novas, né? Como eu falei o ano passado, jogos de cenário, jogos de figurino, jogos de sonoplastia, que vão somar para aqueles que já tiveram algumas experiências com a oficina do ano passado e que vão poder ser retomadas. Assim. Fora que é isso, né? Em sala de ensaio, aula, que a gente vai estar juntos, a gente também vai desenvolver um processo de criação juntos, né? Então, os professores criam ao mesmo tempo que eles se apropriam desses instrumentos pedagógicos. Essa é a ideia do curso. Assim, acho que por isso que ele foi tão interessante. Ele era também um processo de criação para os professores, um processo
de trabalho coletivo, né? Ou seja, de estar junto com outros professores, né? O professor fica muito sozinho em sala de aula, naquele momento estar junto com outros parceiros e que aos poucos ali, naquele momento, pelo menos, questões iam sendo divididas, essas turmas iam sendo formadas, com quem a gente joga junto, a gente fica muito próximo, é incrível. Nesse meu doutorado que eu fiz, a gente teve a Ingrid deu para a gente um curso de jogos teatrais durante o doutorado, e é incrível que, imagina agora, né? Eu terminei meu doutorado em 2022, eu demorei muito para fazer doutorado, né? Depois do mestrado. E a gente formou esse núcleo, né? Dessas aulas de jogos teatrais. Eu tenho 4 pessoas que a gente virou amigos, a gente continua até hoje se encontrando, a gente não se conhecia. A gente continua até hoje se encontrando e a gente troca jogos, a gente sai juntos. Então, tem um pouco essa característica de quando você joga junto, quando você cria junto, você cria laços interessantes, assim, laços afetivos muito interessantes. Então, também tem essa característica que eu sinto que foi bastante importante para os professores e para que as oficinas tenham dado tão certo, assim. Uma novidade, né? O ano passado, muitos professores me pediram que gostariam de um curso mais alongado, de que a gente tentasse formar ou de montar um grupo de teatro com esses professores. E aí, esse ano, a gente vai conseguir fazer esse curso de montagem. Não é ainda o ideal, né? Ou seja, o tempo que eu gostaria que fosse muito mais alongado, mas será um tempo grande. E a ideia é que a gente passe por esse processo pedagógico, montando um espetáculo. Então a gente vai ter no final um produto a ser apresentado publicamente, assim. Então vai se passar por esse um processo como é o processo pedagógico da produção, né? Porque muitos professores da EL eles acabam tendo essa necessidade, né? Isso também fui percebendo, assim, né? Ou seja, de desenvolver junto com os seus alunos um processo, porque vai ter uma apresentação lá no final. Então, a ideia é que a gente faça faça por essa experiência nesse curso, que aí o Samir tá aí correndo atrás para lançar ele, né? Talvez, acho que ele deve começar em setembro e ele vai até lá dezembro, e aí é muito mais tempo. E aí nesse processo, no final, a gente sai com um produto para ser apresentado, assim. Terminando essa questão da minha apresentação, agora, desde 2015, o meu grupo de teatro está trabalhando com população em situação de rua. A gente está num espaço no Brás, chama Casa Restaura-me. É uma associação católica que tem esse espaço Casa Restaura-me, que acolhe pessoas em situação de rua. Não é um abrigo, né? Ele abre às 7 da manhã e fecha às 2h30, 3 horas. Então tem lugar lá para que as pessoas tomem banho, tem café da manhã, tem almoço, e aí tem sala de vídeo, eles têm curso de capacitação, eles oferecem também para aqueles que querem algum tipo de internação, né, para alguma fazenda, para tentar largar algum vício, para aqueles que têm vício, né, não são todas as pessoas em situação de rua que têm algum tipo de vício, são muitas realidades distintas. Então a gente está lá desde 2015 fazendo esse trabalho, tem sido também um trabalho assim bastante interessante e bastante difícil, né, no começo. Enfim, a gente chega com muitos preconceitos, né? Por mais que a gente não ache que não tenha, a gente chega com muitos preconceitos lá e aí eles vão todos caindo. Um dos preconceitos era esse, assim, a gente imaginar que todas as pessoas que estão em situação de rua elas estão por conta de algum tipo de vício e que não é uma verdade, né? Tem N casos diferentes. Então, a gente está desde 2015 fazendo esse trabalho lá, a gente ganhou um projeto de fomento ao teatro, que a gente se aprofundou, mas a gente continua fazendo esse trabalho lá dentro da Casa Restaura, na medida do possível, porque a gente depende de financiamento de fora para conseguir tocar, né? Mas os atores do grupo estão conduzindo oficinas lá, a gente ensaia, apresenta algum espetáculo lá de vez em quando, e a gente está tentando os editais para poder se aprofundar de novo nas questões relacionadas a vida das pessoas que estão nessa situação, para dar voz para elas e para poder fazer com que, né, a humanidade delas chegue para todo mundo, assim. Então, um pouco isso, a trajetória da Companhia O Grito.
A gente agora apresentou no Recreio nas Férias, acho que alguém perguntou isso, não sei, apareceu em algum momento aqui, a gente apresentou um espetáculo que chamou O Gigante Adamastor, que é um espetáculo de 2018. A gente fez algumas apresentações aqui. Outro espetáculo nosso que tem circulado também é o Menino Deus Dionísio. Esse é um espetáculo de 2013 que originou as pesquisas do Bumba Meu Boi, Capoeira Angola, tudo mais. Então, é isso, assim. Então, Roberto Moreto, essa é um pouco da trajetória minha com o teatro e com pedagogia do teatro. Eu queria rapidamente, eu não vou falar muita coisa, porque, como eu falei para vocês, o jogo teatral, a gente aprende ele fazendo, né? Ou seja, essa é a prática do jogo teatral, ou seja, isso que é o interessante do jogo teatral. Você passa pela experiência, e aí é essa experiência que vai fazer com que você compreenda o que é essa pedagogia, como ela funciona, inclusive para que você possa depois trabalhar com ela adiante, assim. Então, eu vou falar rapidamente um pouco dessa origem, assim, como eu falei para vocês, está ligado ao pragmatismo estadunidense. Os jogos teatrais, eles são gestados, assim, num espaço que foi criado em 1898 em Chicago, nos Estados Unidos, que era uma associação que foi criada para acolher os imigrantes que chegavam de todos os lugares do mundo naquele momento que os Estados Unidos estava se industrializando, né? Então chegava aquela mão de obra para trabalhar e criou-se esse lugar que chamava Hull House, e foi dentro da Hull House que uma educadora social chamada Neva Boyd, ela começou a desenvolver esse processo de trabalhar com os jogos populares que cada imigrante traz. Ela viu que essa era uma forma de fazer um trabalho comunitário ali, porque eram muitas línguas diferentes e era uma forma também de você começar a resgatar um pouco daquela humanidade, né, de uma certa forma perdida, porque era muita gente miserável, muita gente que não conseguia trabalho. Então a House abriu nesse lugar, né, para poder oferecer alimentação, acolhida, e aí, para trabalhar essa questão, ela percebeu que a questão lúdica era um lugar interessante para resgatar um pouco, né, daquilo que se perde quando você começa a ter uma vida muito deteriorada, assim, ou seja, né, resgatar de novo essa humanidade de vida, ou seja, enfim. Então ela começa a fazer esse tipo de jogo. Aí a Viola Spolin foi aluna da Neva Boyd de 1924 a 1927, lá na Hull House. E tem uma pesquisa interessante, que é desse livro aqui, ó, Jogos Teatrais. Ixi, não aparece, né? Enfim, depois eu vou colocar a indicação para vocês. Jogos Teatrais de Viola Spolin, uma pedagogia da experiência, que é da Karine Ramaldes e do Robson Corrêa de Camargo, que eles vão fazer o resgate dessa origem, de onde veio. E eles descobriram que quem também foi um pedagogo nessa Hull House antes da Viola Spolin, foi o John Dewey. Então, de uma certa forma, a conclusão que eles vão chegar, na hipótese que eles levantam, que é essa da origem pragmática dos jogos teatrais, e ligado ao pragmatismo estadunidense, né, que vem de John Dewey, que é um filósofo e um educador estadunidense que teve também uma influência que teve também uma influência anterior do James, deixa eu pegar aqui o nome do psicólogo, que foi quem influenciou. Então eles vão meio que desenvolver um pouco esse nascimento dos jogos teatrais ali, da onde que veio, da onde que surge. Então eu acho um livro interessante para quem quer saber um pouco dessa origem do jogo.
Ou seja, da onde que surge para o que ele vai se tornar depois. A Viola Spolin fica esses anos trabalhando ali e depois ela é convidada para fazer um trabalho de preparação de atores dentro de um grupo que é o grupo do filho dela, que chama The Second City, também lá em Chicago. E é dentro desse grupo que ela começa a desenvolver, a partir das experiências que ela teve com os jogos lá na Hull House com a Neva Boyd, ela começa a desenvolver esses jogos de improvisação que vão dar no primeiro livro dela, que chama Improvisação para o Teatro. Essa nomenclatura de jogos teatrais ela vai usar depois, mas no começo, né, da investigação dela, ela vai trabalhar a partir do jogo tradicional, colocando questões técnicas teatrais, para se trabalhar uma questão de um teatro improvisacional, né? Ela é considerada a mãe da improvisação, né, do teatro improvisacional nos Estados Unidos, a Viola Spolin, porque foi ela que começa a trazer esse tipo de teatro. Até então você tinha, como ainda existe hoje em dia, aquele teatrão muito textocêntrico, com uma marcação definida, né? Não existia quase improvisação, assim, né? Todo mundo decorava aquele texto, tinha as marcações a serem feitas no palco, e ela vai desenvolver, a partir das brincadeiras tradicionais, das brincadeiras infantis, colocar as técnicas teatrais dentro dela para começar a experimentar um teatro que acontece no presente e que ele vai ter um resultado dependendo daquilo, de como as pessoas estão, como que a coisa rola, né, na sala, qual é o clima, qual é o espaço que você tem, vai se criar a partir dali a estética teatral, assim. Então ela é considerada a, a mãe aí do teatro improvisacional americano. E aí, como que os jogos teatrais chegam aqui para o Brasil, né? A gente tem uma atriz que é a Maria Alice Vergueiro, já falecida. Ela uma grande atriz, ela foi durante muito tempo do Teatro do Ornitorrinco, né, junto com o Cacá Rossetti, enfim, que é um outro diretor e ator também. Ela participou do Teatro Oficina durante um tempo, e também teve uma carreira solo impressionante, muito bacana. A Maria Alice Vergueiro, ela foi professora de pedagogia teatral, né? Não tinha esse nome naquele momento, isso, famosa pelo Tapa na Pantera. Quem não conhece, assiste, que é muito bom. Esse vídeo está no YouTube, você vai achar. Ela foi durante muito tempo pedagoga de teatro lá na USP, enfim, e depois ela era de uma família tradicional, ela tinha um casamento todo tradicional, de uma família com muito dinheiro, e depois ela chutou tudo isso para cima e foi viajar com a oficina, entrou no Ornitorrinco. Pra vocês terem uma ideia, ela foi convidada a se desligar da USP, porque os alunos convidaram ela para um espetáculo, para ela trabalhar como atriz no espetáculo, ela era professora, e aí ela entra para trabalhar nesse espetáculo, e o espetáculo tinha uma cena no meio dele em que o aluno currava a professora, que era personagem, currava a outra personagem, e era isso, o aluno currava a professora lá, né, na década de 60, enfim, 50 e pouco, enfim. Então você imagina o escândalo que foi isso, ela foi convidada a sair, ela chutou todas as coisas, largou o casamento dela e foi viajar com o Teatro Oficina, foi trabalhar com o Ornitorrinco, enfim, teve uma carreira incrível, assim, ela é realmente uma das melhores atrizes que a gente teve aqui no Brasil, assim, uma pena. Inclusive, o último espetáculo dela, ela teve um AVC, ficou paralisada durante muito tempo, e ela volta para ensaiar um espetáculo que era um espetáculo sobre o enterro dela. Então, o último espetáculo dela era um espetáculo sobre o enterro dela, tanto que no final da apresentação, ela terminava num caixão deitada e o público era convidado a passar para se despedir dela, assim, né? Incrível. Nem em todos os lugares, né, as pessoas subiam no palco para fazer essa despedida, mas na maioria das apresentações dela, o público era convidado a entrar. Então, para vocês terem uma ideia de quão maravilhosa foi a Maria Alice Vergueiro. Depois vocês procurem sobre ela, assistam Tapa na Pantera, que é muito engraçado.
Enfim, e a Maria Alice Vergueiro, nessa época, enfim, como ela era de uma família tradicional, ela viajava, né, viajava para a Europa, viajava para os Estados Unidos, ela teve contato com esse livro, ela era uma pedagoga de teatro na universidade, e aí ela trouxe o livro Improvisação Teatral, seria improvisação para o teatro e improvisação teatral. Bom, enfim, ela trouxe o livro da Viola Spolin para o Brasil, mas foi nesse momento que ela estava saindo ali da USP, se desligando e tudo mais, e ela entrega o livro para a Ingrid, que era... a Ingrid foi aluna da Maria Alice Vergueiro, formada lá também na USP, e aí ela recebe esse livro. Naquele momento a Ingrid já tinha terminado o curso, ela estava pensando em começar a fazer uma pesquisa de mestrado, ela recebe esse livro, vai ler esse livro, e aí a pesquisa de mestrado da Ingrid é trazer os jogos teatrais e experimentar aqui, né? Então a primeira coisa que ela faz é essa pesquisa, e ela faz essa pesquisa com alunos, porque a Ingrid foi professora de escola pública, né, de ensino básico, e aí ela faz essa pesquisa com alunos, ela também faz essa pesquisa dentro da universidade com atores, enfim, atores naquele momento também que eram professores. E aí a Ingrid faz esse livro que vai chamar, o livro da Ingrid chama Jogos Teatrais. Ela lança aqui, que é o resultado dessa pesquisa dela. É um livro que depois eu vou disponibilizar para todo mundo, que é um livro muito interessante, assim, né? Enfim, porque essa experimentação de alguém aqui, né, na sala de aula, aqui no Brasil, com atores, para ver o que era essa pedagogia do teatro, e ela vai depois, enfim, traduzir todos os livros da Viola Spolin para o português a partir de então, assim. Então, é um pouco essa trajetória dos jogos teatrais que começa lá na Hull House, em Chicago, dentro de um espaço voltado para os imigrantes de todos os lugares do mundo, trazendo as brincadeiras da cultura popular de cada país. Isso depois vão sendo colocados técnicas teatrais, dramatizações dentro desses jogos que vêm de todos os lugares do mundo, e aí isso vira a improvisação para o teatro, que vai se tornar os jogos teatrais, e que aí depois, né, vem do mundo todo para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos vai se espalhar para o mundo todo. E uma coisa que eu acho interessante, que a Ingrid dizia muito, por que os jogos teatrais funcionam tanto com uma pedagogia teatral, ela vai dizer nesse livro, inclusive, que é o livro Jogos Teatrais dela, porque trata-se de uma antididática. Por que ela nomeia de antididática? Porque quando a gente pensa numa didática, a gente está pensando em algumas regras que vão ser seguidas para você chegar em determinados fins, determinados objetivos pedagógicos que você tenha. No caso dos jogos teatrais, você tem regras que devem e podem ser superadas pelos jogadores durante o jogo. Então, os jogadores, você introduz as regras, mas os jogadores, durante o processo de jogar, eles podem, eles até devem modificar essas regras. Então, por isso que ela vai dizer, por esse motivo, você tem uma liberdade de criação muito grande, ou seja, enquanto você está jogando, né, você pode criar outras regras e fazer com que o jogo caminhe para outros lugares. Então, essa liberdade de criação, em que você não fica amarrado em regras, ela é excelente quando a gente vai pensar que o processo de criação artística é um processo que necessita de liberdade plena para você criar, né? Você não pode estar com amarras para criar. Então, por isso o jogo teatral se adapta tanto para uma questão de iniciação de pedagogia teatral, quanto para o processo de criação em sala de ensaio, né? Várias experiências minhas com o meu grupo partiram de jogos teatrais. Várias experiências que eu participei como artista criador foram em cima de jogos. E aí também uma liberdade, depois que a pessoa compreende essa estrutura, da própria pessoa trazer jogos dos seus próprios alunos e começar a jogar aquilo e depois começar a colocar questões teatrais dentro dos jogos. Então, também isso é possível. Você consegue agregar alguma coisa que seu aluno está acostumado a brincar no dia a dia fora, e aí você vai colocando depois questões teatrais dentro desse jogo do aluno, e esse jogo vai se transformar num jogo teatral. Então, assim, tem essa liberdade gigantesca, o jogo teatral proporciona isso como pedagogia, gosto muito disso, mas é claro que isso não é a regra, né?
Porque, assim, muita gente segue ipsis literis aquilo que está lá no livrinho da Viola Spolin, né? Ou seja, eu vou seguir o que ela está propondo aqui, né? Que a Ingrid vai fazer, que ela faz, inclusive, na pesquisa dela, e que ela vai dizer que é interessante, é justamente não seguir essas regras. É justamente ter essa liberdade de você poder, né, fazer com que o jogador, aluno, compreenda e vá transformando e recriando e fazendo novas regras, enquanto você mesmo, como professor, se utilize disso para aprimorar e aprofundar o trabalho teatral. Então, é essa linha de pensamento que vem da Ingrid que eu curto, que eu gosto, que eu trabalho. Mas tem gente, vocês vão encontrar outras pessoas que trabalham com jogos teatrais e que vão seguir aquilo que está estabelecido dentro dos livros lá da Viola, né? Mas a própria Viola, se você lê mais profundamente os livros dela, ela vai dizer que o objetivo é essa, né? Da liberdade. Enfim. Só para vocês compreenderem um pouco, né? Porque talvez vocês tenham acesso a contato com pessoas que vão dizer o contrário, né? Eu já tive, inclusive, isso com colegas que vão dizer, não, mas não, a Viola Spolin diz isso, isso e isso aqui no livro, ó. E aí você fala, tá, tudo bem. É a maneira que você segue, mas estou seguindo aqui, e não é da minha cabeça só, né? Tem ali a Ingrid que abre essa possibilidade para a gente poder também trabalhar com isso. Ela é uma referência de jogo teatral aqui no Brasil. Aliás, o Brasil foi durante muito tempo, ainda é uma referência no mundo assim de pedagogia do teatro, né? A própria Ingrid misturou o jogo teatral com a peça didática do Brecht e fez experimentações incríveis assim, né? Então essa liberdade que dá, que eu acho que é interessante, por isso que eu acho que é uma pedagogia que funciona tanto assim. Bom, aí deixa eu ver o que mais. Vou falar algumas coisas específicas dos encontros. Depois eu abro para que vocês quiserem perguntar alguma coisa. Assim, é interessante que vocês compareçam para aqueles que não têm experiência, que vão para a oficina com roupas, que sejam roupas que deem para você fazer trabalho corporal, né? Então, se você está saindo da escola com a roupa da escola, leva alguma roupa para que você possa trocar lá no dia da oficina, né? Porque a gente às vezes usa o chão, a gente joga, a gente corre, né? Não né, para aqueles que ficarem com medo, tipo, nossa, meu Deus, vou ser obrigado a fazer um trabalho corporal incrível, é leve. A gente começa sempre muito aos poucos para todo mundo compreendendo como é. Então, né, nas oficinas do ano passado, que logo no primeiro dia, eu encontrava os professores no primeiro dia, eles viam, a gente não tinha essa preparação anterior, a gente fazia jogos, eu conduzia jogos possíveis de se fazer com qualquer tipo de roupa, inclusive de salto alto, se a pessoa quisesse, justamente para a pessoa compreender que depois dos próximos jogos é interessante que a pessoa viesse com uma roupa mais confortável. Mas não significa que não dê para fazer com qualquer tipo de roupa, assim, né? Também estou acostumado, às vezes você vai trabalhar em oficina com aluno em periferia, é com aquilo que eles veem que você vai trabalhar com eles, e aí a ideia é fazer com que eles fiquem fazendo o trabalho, que eles tenham a experiência teatral, do que eu ficar exigindo, você está sem essa roupa, você não pode fazer. Não, todo mundo faz, independente da roupa que tiver, mas é mais interessante as roupas confortáveis, vocês vão se sentir mais à vontade, tá bom? Mas não se sintam excluídos se vocês quiserem ir lá de vestido socialmente. Pode ir também, vai poder participar também da oficina. Mas é melhor se você tiver uma roupa confortável. Tem uma questão que é a questão do espaço de trabalho, né? A gente percebeu isso, muitos lugares que eu passei, a gente ficou numa briga para conseguir espaço que fosse adequado. A gente precisa de espaço livre, porque é isso, a gente vai formar uma roda, a gente vai fazer jogos e improvisações e tudo mais, então a gente precisa desse espaço livre para que isso aconteça. Então eu estou, né, conversando com as pessoas, algumas pessoas que eu já conhecem, já sabem que lugar a gente precisa, então tudo bem. As pessoas que estão chegando novas eu já estou conversando antes, justamente para, né, discutir qual é o lugar que a gente vai fazer esses jogos, porque ele é importante ter esse lugar que tenha espaço, né? Quanto mais espaço, melhor. Claro que uma sala ideal, né, seria com chão de madeira, enfim, mas como a gente não tem sala ideal em lugar nenhum, ter um espaço livre tá bom. A gente fez no quintal, a gente fez fora, a gente fez no terraço. No ano passado a gente jogou num monte de lugar. Aqui o ano passado fez muito calor, né? Esse ano aqui
Esse ano o terraço não vai rolar, nós vamos morrer congelado no terraço. Mas ano passado, como foi um ano muito quente, a gente conseguiu fazer muitas aulas. Eu tô lembrando do Butantã, que a gente tinha um espaço lá em cima, fora, e que a gente usou muitas vezes para fazer alguns jogos que a gente precisava de bastante espaço, né? A sala que a gente tinha era uma sala ótima, mas ela era meio comprida, então ali eu adaptava para alguns jogos possíveis ali dentro, e aí outros a gente fazia do lado de fora, mas a gente conseguiu se virar bem. E agora esse ano está muito frio, né? A gente não conseguiria ficar naquele terraço, a gente ia morrer Nessa congelado. mesma época do ano, né, o Roberto? Era meio que nessa mesma época do ano e tava calor, né? Não tava esse tempo, né? Não, fez um calorzão ano passado, nossa, foi bom. Enfim, aí, o que mais que eu posso falar? Então, vamos tentar a coisa da preparação das roupas, acho que o espaço é importante a gente ver. Assim, tem algumas questões que, né, que são da linguagem teatral que a gente vai trabalhar na oficina, ou seja, a pedagogia da Viola eles podem trabalhar com um tripé, que é o foco, instrução e avaliação. Isso é o principal do trabalho dela e que a gente vai, toda aula e todo jogo, isso está posto, o que é foco, o que é instrução, o que é avaliação. A gente vai compreender fazendo isso, né? É mais fácil do que eu ficar aqui falando. E aí, algumas outras questões que eu acho que deixa eu ver, eu anotei aqui. É que toda vez que a gente vai fazer isso, acho que os professores que já passaram pela experiência, né? Muitos conversam comigo, falam coisas que eu acho assim, quando a gente vai pensar numa oficina de jogos teatrais, a gente precisa pensar em começo, meio e fim, né? Então, o que seria esse começo, né? A gente tem que pensar num tipo de aquecimento, em jogos introdutórios, que são. Aí, quando eu falo de jogos introdutórios, a gente está falando talvez de jogo, ainda não um jogo com a questão teatral dentro dele, mas um jogo que vai fazer, que te prepare para a parte do meio, que é quando você vai trabalhar especificamente com alguma coisa. Vamos pensar que eu quero trabalhar com personagem nesse dia, né? O foco vai ser o trabalho com personagem. Então, o jogo, o meio da oficina é trabalhar com o personagem. Então, eu vou ter jogos de personagem, aí já é o jogo teatral. E aí eu preciso fazer uma introdução anterior de algum jogo que me leve para depois eu poder entrar na questão de trabalhar o personagem. Então, sei lá, para trabalhar o personagem, o que eu preciso? Uma expansão corporal maior, enfim. Aí você vai pensar que tipo de jogo você dá, que tipo de aquecimento que você dá, que te prepara para chegar nesse jogo de personagem, que é quando você vai ter que trabalhar, sei lá, talvez uma questão vocal, talvez uma construção através do corpo de quem é esse personagem, enfim. E, no final, a cena, a improvisação, que é aproveitando todas aquelas questões que foram trabalhadas durante a aula. Assim. Então, no geral, é legal dividir por 3, assim, né? Ou seja, aquecimento, jogos introdutórios, os jogos específicos da questão teatral, e depois, no final, a improvisação e a cena, onde todas as outras questões vão ser pedidas ali, né? Então, um exemplo, se eu trabalhei plano alto, médio ou baixo no meu aquecimento, ou seja, né, plano alto, plano médio, plano baixo, lá no final, e aí, sei lá, minha linguagem teatral foi personagem, lá no final, quando eu for improvisar alguma cena relacionada a personagem, eu vou pedir que em algum momento da cena apareça o plano baixo e o plano médio. Então, eles vão pensar que cena que eles querem improvisar, e além de trabalhar a questão do personagem, do tema dado, também na cena vai ter que ter um plano médio e um plano baixo. Então, aí você começa a trabalhar tudo que você colocou dentro da oficina, que vai desde o aquecimento, você coloca na improvisação final. Isso, né, para a gente pensar que é isso, assim, o processo de aquecimento, o processo de jogos introdutórios, o jogo em si daquilo que eu quero trabalhar, tudo isso já é teatro e aí está envolvido lá no final, quando eu peço a cena de improvisação. Aí você completa aquilo, né? E a pessoa vai falar, ah, beleza, né? Eu não fiz um aquecimento e eu não entendi para quê que eu me aqueci, né? Claro que o aquecimento tem um porquê, vamos, né? Para fazer com que os músculos estejam mais preparados e tudo mais. Tem uma questão também que é importante de trazer a presença, né? Ou seja, as pessoas chegam enlouquecidas nessa cidade, cada um tem 1000 problemas na cabeça, mas quando a gente faz teatro, a gente precisa ter presença ali. O teatro é presença. Então, você tem que fazer com que as pessoas estejam presentes naquele lugar, naquele momento. Então,
todas as questões, esses problemas, eles precisam desaparecer, não tem como a gente fazer um tratamento terapêutico ali, então a gente vai para o jogo, a gente faz com que através do jogo a pessoa estabeleça uma presença naquele lugar que ela está, quando a gente está jogando a gente tem que estar ali, não tem como, né, dizer, eu vou jogar um pega-pega, se eu não jogar, eu vou ser pego o tempo todo, então, né, aí não tem jogo, então eu preciso estar jogando, e aí essa ideia dessa presença estabelecida, mais essas questões que me encaminham para o jogo, que é o jogo central, daquilo que eu quero trabalhar de técnica, tudo isso vai estar lá no final, como uma forma também da pessoa já compreender que quando eu vou fazer teatro, sempre que eu fazer teatro, vai ter que ter aquecimento, vai ter que ter jogo introdutório, vai ter que ter jogo de presença, além das técnicas teatrais e do texto que eu vou trabalhar e da criação que eu vou fazer, tudo isso vai estar presente sempre em sala de ensaio, sempre em toda apresentação que eu for fazer para público, eu vou precisar fazer aquecimento, jogo introdutório, né, aquecimento vocal e tudo mais, para depois eu subir no palco e fazer o jogo com a plateia. Aí, né, a plateia é um outro jogador comigo, ela está ali jogando e quanto mais presente esse jogo for, quanto mais prazeroso for para quem está fazendo a cena, mais prazeroso é para quem está assistindo, né? Porque aí a plateia vira mais um jogador daquilo que está acontecendo. Então tem vários espetáculos que a gente vai assistir em que você se desinteressa do que está acontecendo no palco, né? Provavelmente porque estabelecer essa presença do jogo na cena não acontece. Talvez os atores não estejam fazendo um bom aquecimento, tenham feito um processo estético diferente. É por isso que eu gosto muito dessa ideia do jogo, assim, né? De estabelecer o jogo, de usar o jogo como processo, inclusive para a criação, para o palco, assim, porque ele te obriga a entender que quando você está em cena, você está jogando pega-pega. Se você não jogar pega-pega de verdade, se você fingir que está jogando, não tem jogo, não tem cena, a plateia não vai gostar daquilo que você está fazendo. Então é importante essa compreensão que a gente vai trabalhar nessa oficina, e aí muito mais profundamente na desmontagem, que eu espero que ela aconteça, né? Acho que vai acontecer, sabe melhor do que eu. Então acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, essas coisas todas a gente vai ver mais especificamente durante as oficinas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, tá aberto aí. Então, gente, fiquem à vontade ou para abrir câmera, abrir microfone, ou colocar aqui no chat perguntas, comentários. Comentários foram colocados muitos enquanto você falava, né, Roberto? E que bom que tivemos essa sua fala inicial. Inclusive, quantas vezes a gente conversa por WhatsApp, pessoalmente, e muita coisa eu fui conhecer hoje de você, porque, de fato, a gente não consegue ter tanto, né, esses momentos de apresentação mesmo, de troca de experiências, e foi ótima essa sua fala inicial. Eu tenho certeza que uma das perguntas que vão surgir é sobre os encontros, as datas, a confirmação, que foi a hora que travou o meu computador e eu não consegui compartilhar. Então, antes de abrir propriamente para os professores, eu vou pedir mais um minutinho, ver se dá certo aqui para compartilhar a tela. Enquanto você está falando, eu só vou falar uma coisa, assim, o nome do psicólogo lá que influencia o John Dewey é William James. Isso, William James. Isso. E essa geração, né, que você foi falando, né, o Dewey, né? O Dewey é um importante educador, né, na área da educação, é um importante educador da escola nova, e o James sempre é citado, referenciado mesmo, né? Eu também não me lembrei no nome na hora. Só retomando, então, gente, peço desculpa aquela hora que travou minha câmera, travou tudo, né? Butantan, então, ficou as datas que estão aqui na tela, local vai ser na própria DRE, formadora Pamela, que vai estar acompanhando junto com o Roberto. DRE Capela do Socorro, aqui, então vai ser a partir de outubro, né, um pouquinho depois, pocão, né, mais para frente, né, já, né, perto do final do ano. O Cássio, né, está inclusive aqui acompanhando o encontro de hoje, né, vai estar mais à frente. DRE Freguesia Brasilândia vai acontecer lá na DRE, né, que atualmente está lá no prédio na Lapa, né, em setembro e o comecinho de outubro. DRE Ipiranga, o formador Renato, que aí foi onde surgiu uma das dúvidas, né, porque o Renato precisou alterar alguma das datas do curso, uma já seria agora no sábado, só que é dia da família, então ele, né, rapidamente trocou, porque é a única turma do curso que vai ser aos sábados, né? Então o DRE Ipiranga são 4 sábados,
lá na Dre Ipiranga, que fica ali na Vila Clementino. Bom, Dre Itaquera vai ser no... Opa, perdão. Dre Itaquera, aqui na coluna direita, vai ser no Céu Aricanduva. Foi o mesmo local que foi o ano passado, com a Lúcia e a Cíntia, nossas formadoras. E já começa agora, né? Começará em setembro o curso, né? Daqui 2 meses. E Dre São Miguel, esse já, eu digo já porque é em agosto, né? Começa dia 22. Vai ser no Céu São Miguel, e a Vanessa, a nossa formadora, está na frente. E aí, aquela hora eu estava comentando, né? A Dre Santo Amaro, esse ano é o módulo 1, né? A primeira turma do curso. A nossa querida formadora Cláudia vai estar mais à frente acompanhando. E esse é em agosto, começa em agosto, a partir do dia 21. Tá aqui as datas. E, por fim, São Mateus é a última turma que vai para começar, vai ser só mais pertinho do final do ano, em novembro. Vai ser lá na Dre São Mateus. A nossa formadora Ana Paula vai estar acompanhando essa formação, tá bom? Então, fiquem tranquilos, está no Classroom, está lá no Diário Oficial, com exceção de uma Dre ou outra que precisou alterar uma das datas, né, por questão de agenda, por questão de emenda de feriado, etc. e tal. Então, são essas as datas do curso, e para quem não participou ano passado, pelos comentários dos professores aqui, fiquem tranquilos que vocês vão adorar o curso, e o Roberto já deu, não preciso nem reforçar, mas quanto ele tem muito a contribuir para o trabalho de vocês. Agora, passo a bola para vocês. Não, Lucas, aproveitando, essa é a única aula online, é uma aula de apresentação, de boas-vindas, né? E agora vão ser os 4 encontros presenciais e as horas assíncronas, né? Aquelas que não têm momentos juntos, pelo Classroom, né? Que a gente vai compartilhar alguns materiais lá para vocês e está à disposição para continuarmos contato, tá bom? E só tirando uma dúvida que também pode aparecer, se é que não apareceu e eu não li, não tem lista de presença para o encontro de hoje, porque o próprio Meet, o Google, gera uma lista de presença para nós, tá bom? Samir, eu não sei como eu faço para ler aqui, se tem alguma pergunta. Se você conseguir aí, porque eu estou no celular e eu não... Verdade, não. Perfeito. Então, se tiver alguma pergunta aí, você me fala. Mas vou retomando. Acho que, se eu não me engano, o Lucas colocou a questão da roupa, né? Perguntou se normalmente eles usam roupa preta, aí o pessoal já respondeu, né? Que não necessariamente pode ser uma roupa confortável, não precisa ser uma roupa preta, né? Não, a Miriam perguntou se pode escolher uma das Dres. Miriam, você se inscreveu em uma, eu não lembro de cabeça, mas você se inscreveu na Dre da sua região, me parece, né? Então depois a gente confirma qual a Dre que você se inscreveu, mas você está numa lista de uma das turmas, eu não vou lembrar agora. Tá, a Cíntia só colocando, né, para o pessoal de Itaquera, que ela não conseguiu reservar o teatro, porque coincide da mesma data ter o SP Cine, né, o cinema no Céu, e aí eles usaram o ateliê no Céu Aricanduva, que também é um espaço aberto bem grande, né, e que é o fundamental para o curso, né, Roberto? Aliás, o ano passado praticamente usou bem pouco palco, né? Poucas Dres que acabou sendo em céu, em palco, né? Como você mesmo citou, teve terraço, jardim. O importante é ser um espaço aberto para que seja possível desenvolver os jogos, né? Bom, gente, peraí. Samir, eu tinha entrado no e-mail @edu, não tem problema, porque ele vai gerar o seu nome, viu? Não tem problema essa questão do @edu. O @edu permite você ter acesso a todos os recursos, né? A não ser quando a pessoa entre com um e-mail que não tem o próprio nome dela no e-mail, que aí seria difícil de detectar quem foi, mas não é o caso, tá bom? Gente, alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Vamos aproveitar, tá bom? Aproveitar que, como já deu para perceber, o Roberto é da prática, vai chegar no encontro presencial, bora lá. Né? Não vai ter esse momento de perguntas e respostas, pelo menos no início do encontro, né? Vamos, mas só queria falar uma coisa, Samir, para completar, porque quando eu falei essa questão do livro aqui, os jogos teatrais da Viola Spolin, uma pedagogia da experiência, da Karine,
que vai falar da questão do pragmatismo, do John Dewey na mesma Hull House que a Viola, né, esteve, porque muita gente vai dizer que a influência da Viola Spolin era o Stanislavski, né, que o Stanislavski passa pelos Estados Unidos com o Teatro de Arte de Moscou, e muita gente vai dizer que essa ideia do trabalho da Viola tem a influência do Stanislavski. Claro que deve ter também, mas o interessante dessa pesquisa aqui que a Karine e o Robson fizeram é que eles vão se aprofundar nessa questão do pragmatismo, e aí é incrível que eles descobriram, né, que o John Dewey foi pedagogo no mesmo lugar que a Viola também foi, trabalhou, seja nessa Hull House, assim, né, que tem todo esse trabalho em cima do pragmatismo, né, então eles vão dizer que a influência maior vai ser do pragmatismo e menos do Stanislavski. Ótimo, isso mesmo. Bom, só tirando algumas dúvidas bem pontuais, a Cíntia, ela falou que é contratada, se ela pode fazer. Pode, não vai valer para evolução, porque né, o vínculo é diferente com a prefeitura, mas você é muito bem-vinda, viu, Cíntia? Participe do encontro, vai ser muito legal. A Gisele perguntando, você estará em qual DRE? Talvez pairou essa dúvida, Gisele, é que na DRE Freguesia, o nosso formador na DRE se chama Roberto também, né? Tem a Melina e o Roberto. Aí eu comentei, DRE Freguesia, a Melina e o Roberto, mas eu estava falando de outro Roberto. O Roberto Moreto, ele vai estar em todas as DREs, todos os encontros presenciais, tá bom? O Lucas tinha comentado que, já tinha comentado anteriormente, né? O Lucas Braz, que ele fez o TCC dele em letras sobre jogos teatrais da Viola Spolin, né? Então, também gosta muito dela. Até tinha comentado que falava sobre jogos teatrais com professores, né? Então, você vai gostar muito de trocar figurinha com o Roberto, viu, Lucas, nos encontros. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que foi apontada aqui. O Léo falou que gostou muito em 2024 do curso, ele fez lá na Capela, né? Que ele é professor lá da Adri Capela. A Priscila perguntando se os encontros presenciais será mais prática ou teoria? Vai ser prática, vão ser jogos teatrais mesmo, e óbvio que a gente não... O Roberto é um homem, né, um formador muito teórico, mas ele vai operacionar, ele vai trabalhar a prática. E óbvio que nós vamos aproveitar o Classroom para disponibilizar alguns materiais de fundamentação, de leitura complementar, tá bom? Então, a gente valoriza os dois, né? A teoria e a prática, e como ele falou, né? Os jogos teatrais predispõem muito pragmatismo, né? Então, é fundamental a gente trabalhar a prática, mas ela não desconsidera a teoria que está por trás. Ele fundamenta, inclusive, né, Roberto, você citou isso, né? Quanto você dialoga com a Ingrid, né? Tem um arcabouço teórico ali construído para essa prática que você vai desenvolver. Né, porque de repente tem gente que segue ipsis literis, né, o que está nos livros da Viola, enfim. E aí é isso, eu tenho algumas nomenclaturas, algumas questões que eu não acho que são interessantes e importantes, então eu estou baseado no que a Ingrid faz, ou seja, na própria pesquisa dela, que foi quem trouxe os jogos teatrais para cá, quem ficou experimentando durante muitos anos isso, inclusive levou os jogos teatrais para trabalhar com a peça didática do Brecht, enfim, eu acho interessante isso, assim, essa expansão, ou seja, é uma outra forma de trabalhar que não é ficar seguindo ali como se aquilo fosse a regra de um bolo, né? Pelo contrário, é isso, a regra é para ser superada, então vamos inventar novas regras, né? Isso que é muito legal também. Eu lembro no curso, o ano passado nós tivemos um curso online, o único online, né, Roberto? E aí tem aqueles bastidores da época, o Roberto falou, mas curso online, né? Eu sou do presencial, tal, porque foi um curso que a gente fez pensando nos professores de EMEI, voltar. Aliás, que é uma dúvida de uma professora, que é a Juliana, né? Ela colocou, eu sou da EMEI, terá alguma prática para as crianças pequenas, né? E o ano passado a gente teve esse curso nesse sentido, um curso online curtinho, de 2 aulas do Roberto, e nele o Roberto até comentou isso, né? Que muito dos jogos, às vezes, tem algumas fichas da Viola Spolin que nem, algumas não fazem significado para você, né, Roberto? Talvez para outro professor faça sentido. Então, não é uma receitinha, uma coisa automática, pelo contrário, né?
ela é levada para aquilo que faz significado na prática. E aí, sobre a sua dúvida, Juliana, o Roberto falou um pouquinho na fala agora inicial dele, né? Inclusive quando ele falou da ideia do pega-pega, do brincar, do jogar, eu acho que tudo isso dialoga muito com a educação infantil, né? E no curso que foi realizado ano passado, a gente falou bastante sobre isso também, né? O quanto o faz de conta é uma forma de jogo teatral também, né, Roberto? E isso acho que vai aparecer um pouco, muito do que vai ser trabalhado nos encontros presenciais vai fazer sentido para pensar no contexto da educação infantil. Né? Tem uma questão que é assim, os jogos teatrais, ele é feito para a fase que a criança já entende jogo de regra. Então, o jogo teatral é feito para a criança a partir dos 7 anos. Aí, a ideia do curso que a gente fez no ano passado, não sei se a gente vai repetir esse ano, era pensar como que você pode utilizar, né, os jogos teatrais ou se inspirar nos jogos teatrais para trabalhar com as crianças menores. Sim, educação dramática, educação artística é possível com as crianças menores, mesmo se elas não estão nessa fase de entender o jogo de regra. O jogo de regra é uma pedagogia, né, para a partir dos 7 anos. E aí, como que você faz, então, para trabalhar as questões anteriores? Então, foi isso que a gente discutiu que a gente falou nessa conversa online aí, né, que teve sobre como que eu posso, então, olhar, né, o que eu faço com esses jogos, como eu olho para ele e tento me inspirar nele para poder fazer o trabalho lá. Só eu compreender, né, que tipo de apreensão dramática, estética a criança pode ter e como eu amplio isso nessas crianças menores que não têm essa condição de compreender nem palco e plateia, muito menos as questões das regras, enfim, né, a teatralidade toda, assim, mas as crianças aprendem, né, imitando, as crianças elas fazem teatro o tempo todo, né, elas fazem teatro que elas estão fazendo ali. Mas como que a gente faz para ampliar esse repertório delas, que não vai ser com um jogo de regras, não vai ser levando as criancinhas para o palco para fazer a apresentação do final do ano, que vai traumatizar várias delas. A gente conversou sobre isso, assim, porque isso às vezes é tão lindinho, né, as crianças lá que nem bobinhas, sem saber o que fazer, mas coitadas delas, assim, depois elas fogem do teatro quando elas ficam mais velhas. Exato. Tem que fazer sentido para as crianças, né? Senão dentro daquele momento, daquela fase da vida, né? Então, eu acho que muito do que vai ser trabalhado, vocês vão conseguir se apropriar da melhor forma para trabalhar com o contexto. No caso da EMEI, crianças de 4, 5 anos, quase 6 anos, ou já 6 anos, e professor de SEI, já é outra realidade, né, de crianças de 0 a 3 anos, mas que talvez muito vai fazer sentido na formação de vocês para contribuir nas práticas que vocês realizam na educação infantil, né? E acho que isso que a gente acredita muito, né? Nessa ideia da expansão do projeto AEL para a educação infantil, num primeiro momento, muito mais do que ter a AEL propriamente na educação infantil, a gente estava pensando em estratégias para que cada vez mais a linguagem literária e teatral estivessem presentes na EMEI e no SEI, né? E acho que isso tem acontecido, o que nos deixa bem, bem contentes. Se o curso em si não vai trabalhar especificamente com a educação infantil, aí nos bastidores a gente pode falar sobre educação infantil. Isso não tem o menor problema, né? Pelo WhatsApp, enfim, antes ou depois. É interessante, me interessa falar sobre também. Ou seja, colhem no Roberto, então, nas aulas, ali no final do encontro, né? E é isso, vai ter os grupos, os canais, né? E o outro curso que a gente está pretendendo. Então, a formação literalmente continuada. Bom, a Karen tinha colocado que conhece. Aliás, muitos professores foram elogiando os trabalhos, né, que você realiza com a sua companhia. Alguns conhecem. A Karen colocou que ela conhece a casa Restaura-me, já viu algum trabalho feito lá e trabalhou acho que numa casa próxima, né? Isso. Bom, deixa eu só tirar uma dúvida também. Alguns professores colocaram a questão de eu estou inscrita na DRE tal, só que para mim era melhor a outra DRE. Então, assim, talvez ou na hora de inscrição se inscreveu na turma errada, ou foi na sua própria DRE, mas descobriu que a outra DRE é mais próximo da sua casa, porque isso acontece, né? Às vezes a pessoa é lotada em uma DRE, mas o prédio da DRE é mais longe da sua casa do que o prédio de outra DRE, né? Isso acontece. São poucos casos, eu sei, né? Assim, mas então, esses casos é o caso da Silene, por exemplo, teve uma outra professora que colocou. Eu vou pedir para a gente depois, em particular, ver
eu converso com a minha formadora da DRE, o meu formador, para a gente tentar fazer essas possíveis trocas, né, nesses casos. Aí eu também deixo o meu contato lá no Classroom, né, deixo aqui também, a gente vai se falando para tentar resolver essa situação, se for possível, tá bom? Gente, alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? A Nuclécia levantou a mão. Por favor, minha querida. Oi, Samir, boa noite, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida, porque eu sou da DRE Ipiranga, né? E aí eu estava vendo que você colocou na tela, na DRE Ipiranga só terão 3 encontros, é isso, presenciais? São 4. Vou pôr de novo aqui, peraí. Eu acho que eu fiz eu não vi direito. Porque um era para ser o dia 2, não é isso? Aí ele antecipou? Isso, vai ficar dia 30/8, 6/9, 4/10 e 1/11. Tá. Acabou que é um encontro por mês. Né? Eu cheguei 30/7, eu já estava lendo esse, eu achei que tinha só os 3. Não. Tá ótimo. Tá bom? São 4 encontros. Legal, obrigada. Imagina. E o Roberto falou, não sei se vai dar certo a questão do outro curso. Vai dar sim, viu, Roberto? Já a dificuldade que nós estávamos para ter esse outro curso mais longo era conseguir um espaço. A gente conseguiu lá no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, a Uma Paz. Então, cederam um espaço bem grande para nós. Então, poxa, um sabadão no parque, além de tudo. Eu sei que para alguns é longe tudo, né? Mas tomara que muitos possam participar. Em breve vai ser publicado no Diário Oficial, e aí a gente vai divulgando para vocês. Tomara que muitos possam estar presentes e a gente finalizar com uma peça, né? Com uma montagem, seria incrível. Bom. Ô, Samir, fica uma ideia aí de montar uma AEL de professores por DRE, hein? Ô, Larissa, perdão aqui, picotou. Fala de novo, por favor. Fica a sugestão de montar uma AEL de professores por DRE. Já pensou? Mas você sabe, isso teve até, acho que foi a turma do Ipiranga, né, Roberto? O pessoal lá, acabou o curso no ano passado, já queria, não, temos que ter a companhia teatral de professores, não, o pessoal estava muito motivado, e aí ele retomou esse ano já com essa proposta, falou, não, fui cobrado para ter esse curso, para a gente montar uma peça de professores, e aí ele falou, não, então bora lá, né? Tem alguém perguntando de pontuação, o curso vale 1 ponto. Esse curso em especial, gente, infelizmente não vale para merecimento. Não porque ele não mereça valer para merecimento, mas a questão de prazo. Como demorou para sair a contratação do Roberto, burocracia interna de secretaria, né? Não deu tempo da gente cadastrar nos 60 dias de antecedência o curso, né? Então, o curso de montagem, por outro lado, vai só começar em setembro e vai valer para merecimento. Vale para letra e para número. Esse só vai valer para número, para pontuação. Tá bom? É questão burocrática mesmo, infelizmente. Deixa eu ver, porque às vezes vai vindo várias mensagens assim, eu perco alguma possível pergunta. Todos os encontros são... Quantos sábados? O outro curso de montagem, agora acho que vai ser 9 encontros. Eu não lembro se é 9 ou 10, acho que é 9. A gente estava no início, ia ser 12 encontros, né, Roberto? O Roberto queria 12, 13, 14, mas a gente está com dificuldade de reserva de datas, aí provavelmente vão ser 9. Vai ser possível falta, porque a gente sabe que às vezes o professor tem uma falta, fala, poxa, e agora? Né? Então, a gente sempre deixa uma possibilidade, uma margem de possíveis faltas, porque eventuais imprevistos acontecem, claro. Então, mas tomara que possam estar em todos os encontros os inscritos. Bom, Roberto, lembrou de mais alguma coisa para comentar, para falar, para antecipar o grupo? Não, acho que eu falei até mais do que eu queria. O Cássia, eu não sei qual que é a situação, se você foi contemplado em 2 DREs. Eu não sei, eu lembro que teve um caso de um professor que se inscreveu na turma do módulo 1 e na turma do módulo 2. Em tese, são 2 cursos, né? É uma exceção, mas se for um outro caso assim, a gente verifica depois, tá bom? Eu acho que é isso. Gente, eu vou deixar aqui no chat o meu telefone, o WhatsApp, para essa questão dos professores que precisam ver a possibilidade de mudar de turma. Mas depois eu deixo no Classroom também.
É porque senão aí fica fácil de eu ver caso a caso. Ó, tô inscrita na Dre Santo Amaro, queria ir para Dre Capela, sei lá, tá bom? Aqui é o meu telefone, Samir, e a gente verifica amanhã né, o que é possível fazer, se é possível ter essa troca para outra turma, nos casos assim de questão de distância, de data, etc. Tá bom? Mas o que nós mais queremos é que vocês participem, vão até o fim no curso, vocês vão gostar bastante, e que participem de outros cursos futuros, inclusive com o Roberto, tá bom? Eu acho que é isso, Roberto. Podemos? Sim, podemos. Então tá bom. Bom, gente, hoje é quinta, quase sexta, né? Já bom trabalho para vocês amanhã. Semana. Foi muito bom. Primeira aula do curso pós-recesso, né? Voltamos com os cursos. Muito bom estar com vocês. Prazer para quem é o primeiro curso que participa conosco. Tenho certeza que vocês vão gostar desse e que estejam em outros com a gente. Boa noite. Brigadão, Roberto. Você é um querido. Quem não conheceu ainda, pessoalmente, vai gostar mais ainda e vai se divertir muito e aprender muito nos encontros. É isso, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, obrigada. Boa noite. Deixa eu parar a gravação. E aí amanhã depois eu